E aí, galera, esse é o Left Handcast, o quarto episódio, eu acho. Sei lá. E hoje a gente vai falar sobre é disco, né? Não é banda, é o discos importantes que É, mudaram a década ou que criaram coisas novas a partir desses discos, sei lá. Acho que é isso. é. Não é Eu que você que catei. inventou a pauta aí? Explica aí, caralho. Eu? Você que inventou a pauta. Ah, não, você explicou, é isso, cara. É que assim, não, mas assim, né, tipo, tem que... esse bagulho é meio relativo, né? A ideia não é, tipo, definir o gênero e o bagulho que bombou e tal. É, tipo, pra gente, algum disco... Eu tinha falado que podia ser disco ou banda, né? Mas aí, por exemplo, um disco que, de alguma maneira, mudou o curso da década. E aí, falando de metal, né? Só que isso aí é meio relativo do gosto de cada um, né? Sim. Ainda mais quando for você escolher um disco só, você vai ter que fazer escolhas que são totalmente arbitrárias, que você não vai conseguir Mas é dar essa a uma ideia, base né? para isso. A gente tá aí para discutir, né? É falar mal das suas escolhas, Nagashi. Completamente. Sem embasamento científico algum. No caso do Nagashi, com muito embasamento. O embasamento no mundo da lua que ele vive, né? Bom, e aí, quem quer começar? Só para explicar também, a gente vai fazer anos 70, 80, 90 e tentar discutir alguma coisa de 2000, talvez. Tá, demorou. Então, eu não fiz 2000, não. Também não fiz acho 2000. que ninguém fez, na real. Na verdade, eu não fiz nenhum. Tá tudo bagunçado na minha cabeça, eu vou decidir na hora. Então já começa agora, vai. Já Você falam quer que eu comece mesmo? já falam dos mas anos 70. Mas eu não vou falar... Aí. Mas é isso que eu ia falar. Vamos fazer uma rodada de cada década. Hein? Sim. Beleza, então assim... Nos anos 70, eu acho que dois discos que eu acho que pra mim mudaram o curso, principalmente na evolução do metal, né? Eu acho que primeiro... Cara, quando eu tinha falado do bagulho, eu tinha, sei lá, tentado fugir dos anos 70, porque é meio óbvio, não tem como fugir, né? Não tem... Todo mundo, eu acho que todo mundo vai falar do Sabá, né? E aí, para não ficar tão chavão, eu tinha falado pra gente pular. Mas beleza, não tem como não falar do Sabá, então, né? Aí, assim, o Sabá, cara, os quatro primeiros, a real é que, nesse sentido, eu acho que você pode escolher qualquer um, né? Porque eu acho que todos eles tiveram mais ou menos o mesmo papel. Até porque eles foram muito rápidos, né? O Sabá lançou, sei lá, 4 discos em 3 anos, 2 anos. Mas eu escolheria o Mass of Reality, talvez, porque mesmo depois da... Uma boa escolha. Mesmo depois, sei lá, do choque inicial do primeiro disco e tal, no Master of Reality, o primeiro disco ainda é bem rock, né? O Paranoid também, é bem rock. O Master of Reality já é mais obscuro e tal, então acho que ali já tá um pouquinho mais encaminhado, né? Então acho que o Master of Reality e o outro disco também eu acho que é meio óbvio isso aí. É o primeiro disco da história do Heavy Metal, que é o Sad Wings of Destiny do Judas, né? Acho que não tem muito pra onde ir daí. Boa escolha. Teve um monte de outros discos fudidos, né, na década de 70 e tal, mas eu acho que não dá pra fugir muito desses dois, talvez um terceiro em discussão aí, mas não tem muito pra onde ir. Eu acho que é isso aí. Boa. Boas escolhas. E você, Klein? Cara, então, eu comecei a pensar nesses negócios aí e eu acabei, tipo, escolhendo como critério o que eu achava que, tipo, pudesse ter sido os discos mais inovadores, saca? Boa. E aí, chegou nos anos 70, eu falei, obviamente, Black Sabbath e tal, mas aí eu falei, não vou escolher Black Sabbath porque é tipo Orconcourt, né? Todo mundo ia falar, né? Mas evidentemente seria. E aí eu catei, tipo, eu fiquei entre dois discos, né? O Sad Wings também, que eu acho que é o disco definidor do gênero, e em certo sentido definidor, tipo, sei lá, do que vai ser o heavy metal na década seguinte. Mas também tem um disco no final dessa década, nos 70, que eu acho que é, tipo, um puta disco importante pro thrash metal seguinte, que é, tipo, o Overkill do Motorhead, cara. Eu pensei no Motorhead. Essa Talvez é a a minha terceira escolha. banda dessa minha lista seria o Motorhead, algum do Motorhead. O E é muito louco. 79, né? 79. O Overkill é 79. Eu acho o Overkill mais inovador do que o primeiro, embora eu goste do primeiro também. Não, o primeiro mas o primeiro, assim, não é tão inovador, assim, vai. É bem rock rock. animal também, eu adoro. Mas ele é bem rockão, né?
Meio Purple, meio algumas coisas do Sabá Beatles mesmo. até, sei lá, é um Beatles com punk aquilo. É meio convencional, né? Só que no Overkill, tipo, muda tudo. O peso, isso, sei lá, em 2, 3 anos muda tudo, né? E, tipo, é muito louco, porque eu tava pensando que, tipo, o que pode ter feito dessas bandas tão inovadoras, né? E eu tava comparando com outras, não sei o que lá, vendo formação. E, tipo, o feeling que eu tenho é de que esses caras dessas bandas, o Leme, o Halford e tal, eles eram os velhos que tinham referências mais antigas e começaram a tocar as referências antigas deles em circunstâncias musicais novas, tá ligado? E isso gerou, tipo, um encontro produtivo, saca? Produziu uma coisa nova. Porque, mano, sei lá, o Overkill, eu tava vendo, o Leme tinha 33 anos, mano. Em 79, já era velho já. Cara, ele ouvia Little Richard, né? Então, e ele teve altas bandas em meados dos anos 70, 60, pá. E mesmo o Halford não era tão molecote assim, mano, no Sad Wings. Aliás, esse bagulho que você falou é um bagulho, só pra gente fazer um parênteses antes de terminar as listas, mas esse bagulho que você falou é um bagulho que eu já pensei muito sobre. A gente vai chegar no 2000, né? Mas da metade pra frente, talvez dos anos 90, quando, na minha opinião, parou de ter essas revoluções, né? Continuou saindo banda boa e tal, mas parou de sair alguma coisa realmente nova, né? E eu acho que talvez tenha muito a ver com isso, porque essa geração, e aí já é a nossa geração, né? Dos anos 90 e tal, não sei o quê. Esse bagulho que você falou de pegar um cara que é tiozão no som, tá ligado? Que é das antigas, pegar influências antigas e, assim, saber absorver o que a molecada tava fazendo na época e saber unir isso, talvez tenha sido a receita para algo realmente genial, né? Só que na nossa geração, isso aí era meio que impossível, porque tinha muito aquele aspecto que, tipo, o som das antigas é fodido e o som da molecada é uma bosta, é poser. É tudo poser. E aí, tipo, não rolava essa troca de influência, se passa, saca? Pode crer. Eu concordo. Mas era só um parênteses, porque eu pensei nisso agora quando você falou, mas continua aí. Fala o outro disco aí. E você, Gumar? Não, tem mais um por mim ainda. Tem mais um? Não, Sad Wings. O Sad Wings foi o outro? Tá bom. Pelas mesmas razões que você falou. Boa. E você, Naguma? Então, pra mim, cara, eu também não escolhi Black Sabbath nem Judas, porque já sabia que vocês iam falar. Eu escolhi um disco que eu acho que foi muito importante futuramente pro heavy metal, pro power metal e pro power metal progressivo também, cara. Que é esse aqui, ó. Vou até mostrar. Aí, ó. Mas aí fala o nome do disco aí, que não dá pra responder. Esse aqui é o Uriah Heep. Uriah Heep. Puta, fudido. O disco Demons and Wizards, que até inspirou aquela banda dos caras do Blind Guardian, né? Que fizeram um projeto chamado Demons and Wizards. O cara então, cara, então, esse disco, cara, ele já tem umas coisas assim de melodia, ele é pesado, tem partes rápidas. Que ano é isso aí, Nagacho? 72, cara. Não, eu achei que era mais pra frente esse disco. Não, então. E ele tem, assim, muito, assim, dobra de vocal, tá ligado? Dobra de guitarra, algumas coisas, que com certeza vai influenciar o Iron Maiden e tudo que é de heavy metal melódico, cara. O power metal vai absorver muito. O vocal também, né? Então essa parada de usar mais couro, tá ligado? Os vocais do Uriah Heep influenciou pra caralho. E oscilar muito entre partes bem melodiosas, com base pesada, cozinha pesada, e partes climáticas lentas, com ambientação, aquela coisa vagarosa. E o Uriah Heep é uma banda que é progressiva, sem exagero, cara. Eles fazem na medida, assim, sem ficar muito se mostrando. Mas é foda se orientar pela discografia do Uriah Heep, né, mano? Que, tipo, tem muita coisa, velho. Eu conheço, tipo, discos soltos do comecinho dos 70 e tal, mas eles são bem diferentes entre si, né? Eu acho que, cara. O Uriah Heep, pelo pouco que eu não conheço tudo, mas se você tá caçando heavy metal mesmo, tem que dar uma pesquisada, assim, porque não é todos os dias que você vai achar, não. Eu gosto, cara, pra mim a fase 70 do Uriah Heep é toda muito boa, até o final dos anos 70. Né? Mas já aí são 200 discos, né, do Uriah Heep só nos anos 70. Porque, tipo, incluindo em 2 anos tem 4 discos. 8, então, cara. Total. Na época, muita banda fazia isso, né? Então, aí eu fico com o Uriah Heep nos anos 70 aí pra acrescentar. Boa. E qual que é o outro disco? Você falou já o outro?
Não, Você eu só escolheu escolhi um esse. só. É, Pô, só escolhi esse. A Nagashi tem um Eu pensei desrespeito em outro. total por todas as regras, né, cara? Sempre. Não, eu já falei, cara, não tem como fugir de Sabá, Judas e Motorhead, que já foi Mas mencionado. escolhe uma, cara. Mas o lance é você ter que escolher um, fazer uma escolha, deixar outros de fora. Tá, então, o Overkill do Motorhead, com certeza. E agora esse Ura Porque... Rick, então. É, É bem roqueira a sua lista, Nagashi. anos 70, né? É importante, né? Cara, a minha lista começava também com o Overkill, porque eu acho que os caras, eles fizeram muito eles basicamente pegaram Ramones e metalizaram a parada, aceleraram pra caralho. E aquilo dali para mim foi o embrião do que mais pra frente o Metallica ia fazer, o Slayer ia fazer. Então acho que é um disco fundamental assim para o nascimento mesmo desse metal mais extremo, mais rápido. Então, quando você vê o Overkill a partir do que vem depois, ele ganha outro sentido, né, mano? Porque ele é um bagulho muito visionário, assim. Muito, pra caralho, assim. E um outro disco que eu acho, que aí cai, acho que muito dentro disso que o Bruninho tava falando, de serem caras mais velhos. Eu nem sei se os caras eram os mais velhos, mas eram caras que tinham influências mais antigas e que começaram a usar essas influências em outros momentos, em outras roupagens, é o Rock to Russia do Ramones, né? Eu acho um disco puta foda, ao mesmo tempo que é um disco já ali mais desenvolvido dentro de um cenário punk, já tem umas músicas bem mais catchy, já tem uma produção muito melhor também. Então eu acho um disco que, a partir daquele disco ali, muita coisa começou a nascer de outras bandas e acho que modelou um pouco do que ia ser o punk ali do final dos anos 70 e anos 80 ali, até das coisas que rodaram muito nos Estados Unidos ali, tanto costa leste quanto oeste. Então, é a mesma coisa. A mesma coisa que acontece com o Ramones, velho. Tipo, o Johnny, a Renata falou, tava conversando com ela sobre isso. O Johnny também era, no primeiro disco do Ramones, tinha 28 anos já. Pois é. Então, os caras veaco, mano. Doido isso, né? Tanto o Motorhead e o Ramones, eles bebem daquele rock and roll dos anos 50, que de certa forma é o que esses caras mais velhos curtiam da infância, e só que eles tinham assimilado o que aconteceu nos anos 60 também, né? Tipo, a guitarra elétrica, Jimi Hendrix ali e tal, mas o que esses caras ali estão fazendo é meio que resgatar aquele rock antigo, que era mais simplão e tal, daquela coisa dançante, meio que para dar também uma equilibrada naquela coisa muito viagem que estava rolando nos anos 60 ali, no final dos anos 60. Popularizar o bagulho, né? Um bagulho simples que os jovens podiam se identificar e... Exatamente. Era fácil de aprender, era fácil de aprender a tocar. Pô, era mais fácil você tocar Ramones ou Pink Floyd, sei lá. Pois é. E a minha outra dica dos anos 70, aí foge do metal, mas é tipo um disco que eu gosto pra caralho, assim, que eu ouvi muito quando moleque, mais por influência das minhas irmãs mais velhas, que é acho que é For You. É o For You do Prince. Puta, nunca dei um disco do final dos anos 70, tipo, saiu antes dos Michael Jackson, super famoso. Já mano, o cara trazendo um pop totalmente revolucionário ali, que ia moldar os anos 80 inteiro. Mas eu não manjo muito de Prince, tirando os hits, né? Mas esse disco, porque a minha lembrança do Prince explodindo mesmo já é 80, né? Esse disco realmente teve um impacto real na época ou não? Só saiu e ficou esquecido. Não faço ideia, tipo, se ele teve um impacto... Não, eu tô perguntando só porque, assim, beleza, você curte, o disco pode ser do caralho, mas às vezes ele saiu e ninguém ouviu na época, e aí não mudou bosta nenhuma, né? É isso que eu quero saber. Cara, assim, se você pegar... Hoje em dia a gente tem acesso a esses bagulhos, você escuta e fala, cara, foda, olha os elementos, né? Mas às vezes na época, se ninguém escutou, foda-se, né? A sensação que eu tenho eu não fiz nenhuma pesquisa oficial, mas a sensação que eu tenho é que quando você ouve esse disco e você vai ouvir as coisas que saem depois do Michael Jackson, de outra galera do rolê mais pop, você acha que tem muita da sonoridade do que o cara tava fazendo ali, mano.
Isso até nem é difícil, porque diferente do metal, né? No pop, quem manda nesses bagulhos são os produtores, né? Não é os Exatamente. músicos. Aí o Michael Jackson não escutava bosta nenhuma. Quem mandava ele fazer os bagulhos era o Quincy Jones. E o Quincy Jones era um cara que devia caçar essas paradas e devia manjar o primeiro. E uma vez eu vi também que nesse final dos anos 70 é o surgimento da música dance, né? Tipo aquela música pop dance, que ela surge meio como uma substituição da antiga música black, né? Que era aquela coisa dançante, tipo Jackson's 5 e tal, que rolava, disco, que bombava. Né? Mais conhecido como disco. Isso, nos anos 70. E aí, essa parada ganhou um formato mais pop ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, e principalmente pegou a plateia branca, tá ligado? Dos Estados Unidos, que não consumia esse tipo de música. Pode crer. Bom, passado 80. os 70, vamos pular para os anos 80? Vamos aí. Bora. Vai seguir a mesma ordem? Pode ser. Tá bom. Então, nos anos 80, eu tentei fugir um pouco do que já estava estabelecido na minha lista, pelo menos, dos 70. Então, porque assim, os anos 80 foi primordialmente o ano do heavy metal, né? Sim. A consolidação do heavy metal. Então, isso aqui. Só que aí, do mesmo jeito que nos anos 70 embriões foram colocados para outras coisas, nos anos 80 isso aconteceu também, então eu quis ir por esse caminho. Então, ao invés de falar, sei lá, do Iron Maiden ou do próprio Judas, que estavam gigantes esse ano, eu escolhi 2 discos que eu acho que moldaram as coisas que vieram a acontecer no final dos anos 80 e aí nos anos 90, né? E aí assim, tem 2 que eu vou falar e eu vou fazer uma menção honrosa, porque tem um monte de menções honrosas, na real, os anos 80 é muito mais difícil do que os anos 70, eu acho, porque aí já tem muito mais coisa, pelo menos pro meu gosto, muito mais coisa boa. Mas eu acho que, assim, o Show No Mercy do Slayer, no primeiro momento, tá ligado? Tá. Que junto com o Kill Em All foi, tipo, talvez os primeiros discos de um som agressivo, sujão, satânico, papo, que atingiu uma galera pesada e influenciou um bagulho instantâneo. Essa que é o lance, que eu acho legal dessa época, que assim, esses bagulhos foram instantâneos. Tipo, o Show No Mercy e o Kill Em All saiu um ano depois, tinha 400 bandas. Na hora, assim. Não é um bagulho que saiu e a galera ouviu e trocou ideia depois, foi instantâneo. Então eu acho pesadíssimo a importância. Aí, entre os 2 eu fico com o Show No Mercy, gosto mais do Show No Mercy, mas acho que os 2 são importantíssimos. E o outro, eu acho que é o Scream Bloody Gore do Death. E não só pela qualidade do disco, porque não é o melhor disco do Death, na minha opinião, de longe, não é o melhor disco do Death, mas ele teve um impacto menor em termos de... Foi menor mesmo. Mas, assim, muito parecido com esse impacto do Metallica e do Slayer, só que aí pro Death Metal, né? O bagulho em 86 ainda sai um bagulho desse que não foi tão instantâneo, né? Igual foi o Thrash. Demorou uns aninhos ali, mas aí logo depois já veio o Autopsy, já tinha o Napalm, aí já começou um movimento que foi explodindo nos anos 90. E não tem como puxar isso mais para trás do que o Scream Bloody Gore, tá ligado? Que é tipo, ainda nem a banda, é o disco, porque foi a primeira, do mesmo passo que deram do que tinha antes pro Slayer, do que tinha antes, deu esse passo pro Death, né? Então acho que esses 2 discos aí, só que aí tem uma menção honrosa, que eu acho que é o Black Metal do Venom, né? Que eu acho que fez esse mesmo papel aí, antes também, né? E explodiu e meio que essas linhas convergem, né? Do que o Slayer fez, o Venom e tal, isso tudo aí converge. Mas eu não queria deixar de fora o Venom, porque tem que ser mencionado, pelo menos. Justo. E eu o acho senhor, assim, Bruninho? cara, os anos 80. Não, diga lá, Nagumar, fala aí. Não, então, isso aí que eu estava falando, cara, acho que nos anos 80 você tem uma escala, assim, que a agressividade da parada, ela vai subindo, né, conforme cada ano ali, e uma tendência sempre a querer fazer o bagulho mais brutal ali. Então, isso começa com o Venom mesmo, como você falou, aí passa pro Show No Mercy, e assim por diante. Tem Parecia que era um campeonato de maldade, né, cara? Quem é? E os caras mesmos falam isso, né? Que, tipo, os caras estavam um pouco se fudendo pra estrutura de música, eles queriam ser mais brutal que a outra. É competição mesmo. É da hora isso, por isso que tem um monte de pérola nos anos 80. Exatamente. Total. E você, Bruninho?
Então, cara, tipo, eu acho que os anos 80, bom, a década de ouro do bagulho e ela serve pra diferenciar alguns critérios. Tipo, cara, nos anos 80, pra mim, é a década do thrash metal, saca? Embora tenha lá o heavy metal bombando, enchendo o estádio pra caralho, as grandes bandas se tornando realmente, tipo, indústria cultural fodida. O thrash metal, pra mim, é a coisa mais inovadora que aconteceu na época, porque nos 70 já tinha sido o heavy metal que inovou, e a coisa mais nova, mais fresca no metal era o thrash metal pra mim. E ao mesmo tempo muito louco, porque o que é mais inovador para mim nos anos 80 é o thrash metal, que ao mesmo tempo é o gênero de todos o mais datado, que você consegue circunscrever certinho numa época, saca? Então é um bagulho meio uma peça de museu, assim, um estilo de peça de museu, que tipo também é um testemunho de como... Ficou datado, não foi pra frente, né? Cara, virou uma peça de museu, mas ao mesmo tempo é uma forma perfeitinha, assim, saca? Você consegue decifrar todos os negocinhos. E talvez seja o único estilo... Você assistiu... Fala aí, Marião. Não, eu ia dizer que talvez seja o único estilo que não gerou milhões de vertentes e, entre aspas, evoluções. Não, e é isso que eu ia falar. Vocês assistiram aquele documentário Get Trashed? Não. Sim. Já. Tá no YouTube agora, né? Eu não tinha visto. Tá no YouTube, eu vi esses tempos aí. E aí, tipo, eu não lembro quem que fala, não lembro se é o Gary Holt, mas um desses caras fala um bagulho que eu achei muito louco. Ele fala que, no final, ele não fala com essas palavras, mas pelo menos eu entendi isso, que o thrash metal foi um negócio que foi tão explosivo, foi tão gigante, mas ao mesmo tempo, em termos musicais, era tão fechado que no final dos anos 80 as bandas já tinham travado artisticamente. Uhum. E aí a galera já estava indo para outros lugares. Sim. Já estava brisando outras paradas. E aí, no começo dos anos 90, tipo, as bandas... Eu acho que várias bandas lançaram ótimos discos em 90, né? No final, às vezes até melhores do que os primeiros, mas eles contam que na época essas bandas começaram a sair e aí começou a vir a próxima leva de outros, principalmente dos Estados Unidos, né? E o bagulho acabou, foi tipo curto. Tipo, surgiu e em, sei lá, 6, 7 anos o bagulho já atingiu o pico, já acabou. E aí só voltou anos depois no estilo retrô, que nem você falou, bem de museu. Voltou classificado do jeito que era para ser, como se nunca tivesse acontecido nada. Então. E aí, sei lá, tipo, partindo desse critério, para mim também o Quilemal é o... Quilemal, você pega as reportagens de época, os vídeos de época, em show pequeno, principalmente, que tem perdido no YouTube, o bagulho é uma febre brutal, assim, cara. Os caras tocavam muito rápido, e os caras tocavam muito bem. E o outro, para mim, eu escolheria o Slayer também, mas é que, tipo, esse é o lado da América. Eu fui um pouco pra Europa, né? Que, tipo, teve um filão lá, o alemão, que, tipo, influenciou outras coisas que não necessariamente... Teve uma importância brutal também, né? Porque influenciou coisas diferentes. Você falou do Def e tal, que no começo o Def estava inserido nesse balaio, né? Dos thrash metal e tal. Só que o que saiu dali foi o Death Metal americano, né, cara? Sim. Na Alemanha, o que saiu dali foi tipo uma série de bandas de black e tal, um estilo muito único. E eu acho que, tipo, o play mais importante dali naquela época é o The Sign mesmo. The Sign of Evil, do Sodom, acho que, tipo, é o definidor da coisa na Europa. Na Europa. Com certeza. Você veio com 2 discos do começo, só que um em cada continente, né? Exatamente. Boa. Eu tenho a impressão que esse thrash aí, quando a evolução do thrash metal é a própria saída já do gênero, né? Thrash metal. Você pegar as bandas de thrash clássicas dos anos 80, o Metallica, o Megadeth, e ver o que eles fizeram nos anos 90, é outra coisa, é fora do thrash metal. Ou então o próprio, essa coisa groove que surge ali no começo dos 90 também, que seria o thrash metal dos anos 90, né, com aquele visual de bermuda e tal, também já já foge do gênero, né? Então o thrash metal dos anos 80 é aquela fórmula e tal, e quando você tenta sair daquilo, você já cai em outro estilo que foge muito mesmo. Muito da raiz, né? E você, Gumar, quais são os seus discos? Então, cara, pra mim, anos 80. Anos 80. Não falar, cara. Vai vir com Viper, não certeza. Tem como não falar desse aqui, ó. Tá bom. Esse aqui, cara, fala alguma coisa, não apareceu aqui pra mim. É o Sepultura. Bestial Devastation, cara. Bestial Devastation, o Sepultura.
Esse disco aqui, cara, ele não teve impacto internacional no ano que foi lançado, claro, 85. Deve ter tido um impacto fudido no underground, da troca de fita e pá. Talvez as pessoas vão descobrir melhor esse disco nos anos, a partir de 87, 88, 89, quando Sepultura começa a bombar mais internacionalmente, né? Mas esse disco, se você for parar para analisar ele internamente, cara, é o bagulho mais brutal que já foi feito em 85, cara. Em termos, assim, de satanismo, tá ligado? Mano, é blasfêmia do começo ao fim, os caras xingando tudo. Igreja, Jesus, o anticristo, tudo, mano, mais radical pra época. Em termos de velocidade, um bagulho, tipo, muito rápido, muito brutal, mais rápido do que tudo que já tinha sido feito. Com certeza. E é mó bagaceiro, os caras gritando, tudo tosco ali, tá ligado? Que entra naquela coisa de foda-se a música, foda-se a estrutura, o que a gente quer ser muito radical, blasfemo, os caras com suástica, camisa de suástica, tá ligado? Sem fazer sentido nenhum, tudo. Então é uma obra de arte, cara. O negócio, quando você ouve... É muito foda mesmo, é muito foda. Quando Pra você, época é muito mano, foda mesmo. quando eu Ô, boto Nagashi, esse quantos anos o Mano. molecada tinha nessa época aí? Os caras do Sepultura? O Max tinha Max. tinha 16, o Igor Puta, muito tinha molecada. 15. Então, cara... Caralho, 15, brutal 16 mesmo, anos, velho. Era uma várias molecada- espinhas na cara. Os caras, Esse disco é vendo- esse disco é antes de demo do Mayhem, demo do Beherit, todas essas bandas, né? Isso aí Sim. é o antes de tudo. É antes do Sim. sarcófago, do primeiro do sarcófago. também. 8-5. Então, E assim, se os caras 8-5? gravaram 85, é porque... 8-5, já estavam fazendo tio. isso antes, né? Mas se já tinha 85, significa que eles fizeram essa parada em 84, tá ligado? Ah, também não vai. Ô, Nagashi, a arqueologia vai chegar lá até os Mesopotâmios, hein, mano? Então, esse E o é outro, que eu Nagashi? escolho, cara. Tá, então, Você só o escolheu outro, um cara... também. Eu escolhi um, vou inventar outro agora. Tá, O Viper! O Dr. Sim! o primeiro Dr. Eu- Sim é 90 já, pô. Dr. Sim é foda. O Soldiers of Sunrise do Viper, tá? Puta que pariu. Olha lá. 87. Ah, Nagashi, aí é palhaçada já, né, mano? É um disco de 87. Só que antes de 87 você tem a demo desse disco, que é de 85. E aí quer dizer que a Videira demo surda. do Viper 85 é um dos materiais mais importantes lançados no heavy metal mundial na década de 80. É isso que você tá querendo falar? É isso? Não, só pra saber. Você tá só falando sobre o Viper ao Léo, assim, você olha que legal, esse timeline Eu do gosto de Viper! Não, porque Só pra entender o que você tá querendo vocês dizer. me empurraram esse tema, então eu tô fazendo uma observação. Mas eu escolheria, não escolhi, vou escolher o Viper, mas não aqui, tá? Eu vou escolher o Ride the Lightning do Metallica, que é de 84, um depois do Que Bemol, e ali você tem a consagração da Fórmula Thrash, tá? Então acho que o Que Bemol foi divisor de águas mesmo, em termos de velocidade e tal. Mas o Ride the Lightning ele consolida a velocidade, já tem uma coisa de violão ou outra ali, e ele é o disco que, para mim, consolida a fórmula do que é ser thrash nos anos 80. Inclusive em termos de produção, de gravação e De tal. produção, com certeza. Né? Sim. Boa. Você, Marião. Então, antes de eu falar o meu, a gente vai entrar com um intervalinho aqui e volta logo mais. Bom, o que eu escolhi aqui, eu não sei se ele mudou tanto o cenário mundial, mas eu acho que o cenário nacional, certamente, cara. Que é o Quanto Mais Sujo Agressivo do Ratos de Porão. Eu acho um disco fenomenal, assim. Sai um pouco de uma linha um pouco mais punk radical. Foto ridícula, Bruninho, do Pantera. É maravilhosa, né? Esse disco é maravilhoso, cara. Tem que ser redescoberto. Eu acho que os caras saem um pouco daquela linha um pouco mais punk ali dos caras e
Fecha aí, Guma, fecha aí que acho que dá certo o seu. Não vai dar nunca certo, ele vai fechar, vai ficar tudo escuro, vai ficar só a capa do Pegar, na Belief e o verdade, Nagashi. tem que pegar uma parede Vai falando aí. Não, demorou. E, Acende a cara, luz, Nagashi. é um disco que os caras começam já a misturar muita coisa de metal ali com hardcore, com punk. E eu imagino que aquilo ali deva ter balançado as estruturas do underground nacional na época que saiu. Então, cara, esse disco do Ratos aí, ele, tipo, teve bastante influência fora pra caralho, velho. Né? Isso aí, DRI, era tipo... E o Corrosion of Conformity, era, tipo, ração de thrash metal e hardcore nos anos 80. Saca? Mas eu não sei, né? Tipo, teria que trocar ideia com alguém que viveu essa época, né? Mas a impressão que eu tenho é que essa cena crossover, que foi especialmente muito forte nos Estados Unidos, era uma cena que não aceitava muita coisa de fora, não. Eu acho que o Ratos teve um impacto brutal, tenho essa impressão, pelo menos na Europa, tá ligado? Mas eu acho que nos Estados Unidos passou batidaço, até porque os Estados Unidos sempre foi um lugar que nunca foi muito aberto para som de fora, tá ligado? Os caras sempre foram autossuficientes só com as bandas de lá. E o crossover foi muito forte lá, né? E aí eu acho muito difícil uma banda de fora dos Estados Unidos, sem ser, sei lá, tipo o Canadá, ter chegado lá. Eu acho que... E aí essas bandas que você falou, tipo Corrosion, DRI, num âmbito geral, saindo da Europa, eu acho que, tipo, engoliu o Ratos com farofa. Não de qualidade, porque eu prefiro o Ratos a essas bandas, mas eu digo, tipo, pra galera na época, né? Mas isso nos Estados Unidos, né? Você tem razão e tal, mas, tipo, na Europa... Então, mas aí você acha que... Eu tenho a impressão também que na Europa o crossover não foi tão grande como foi nos Estados Unidos. Tá ligado? Eu acho que na Europa teve muito rolê de, sei lá, um bagulho mais pesadão, talvez mais crust, hardcore mesmo. Era mais, sei lá, mas assim, esse crossover que a gente tá falando não teve lá. Era mais localizado e, tipo, muito mais ligado com o punk do que com o metal, né? Tipo, English Dogs e tal. Era uma coisa mais ligada com o punk, mas mesmo assim, pegou. Então, nessa cena aí do English Dogs, o Exploited, com certeza o Ratos foi Big Four, né? Então, exatamente. Lembra que o Exploited, ele não é originário dessa cena. Eles começaram a fazer metal depois que ouviram essas outras coisas. Então, tipo, o impacto desse crossover que a gente tá falando na Europa foi mais limitado, mas foi muito forte, cara. Sim. O Ratos não parece que pegou um pouco desses dois públicos aí, tanto dos anarcopunk, aquela parada crust e tal, de squat, como da mesma galera que curte Biohazard, tá ligado? Eu acho que esse é exatamente o público do Ratos, desde sempre, aqui e na Europa. Não o Biohazard, né? Porque o Biohazard também é um fenômeno muito local também nos Estados Unidos, né? Ninguém se importa com o Biohazard fora dos Estados Unidos. Fora o Ganso. Não fala isso. Então, é isso que eu ia falar. Mas é isso que eu ia falar. É os Estados Unidos e o Ganso. E acabou, né? Biohazard tocou aqui no monte. Meia dúzia de viúva de gangue aí. De rock gangueiro. Mas e, por exemplo, a galera que ouve Suicidal Tendencies também ouve Ratos de Porão, não ouve? Acho que sim. Então, aí você tem esses... Acho que o Ratos pegou esses dois mundos, cara. É uma banda muito foda. Não, eu também acho. Mas você tava falando que, assim, isso é aqui, né? A gente tá acostumado com o público do Ratos aqui, né? Só. O Ratos nunca fez turnê nos Estados Unidos, né? Fez. Não sei. Não, fez. Eles tocaram... Eles tocaram algum... Mas hoje em dia... eles gravaram um disco ao vivo no CBGBs, pô. Eles tocaram há um tempo atrás. Mas isso é depois de 2010, né? Não, sim. Não foram nem fudendo. Eles foram tocar no American Death Fest. Eles tocaram... aqueles eventos, tipo, chamam os caras históricos do país tal. Uma banda exótica, eu acho, né? O Ratos deve ser pros americanos. Cara, quando eu fui no MDF de 2015, o Vulcano tocou lá e era uma loucura, assim, a galera tava pirando brutal. Mas eu acho que é diferente, porque hoje em dia, nos Estados Unidos, está rolando uma onda old school, né? Que não existia lá, né? Então, assim, lá, os Estados Unidos, não é todo mundo, mas tem uma geração toda de malucada que é, tipo, bem Sudamérica, tá ligado? Tipo, aquele bagulho bem que a gente tá acostumado, assim, de sarcófago e bagulho obscuro e underground e satânico e tal. E aí o Vulcano cai como uma luva nisso aí, né? Uma banda underground do Brasil, das antigaças, que provavelmente eles nunca ouviram falar, porque sempre foram um bando de poser, né?
E aí descobriu agora, e aí falou assim, essa banda é das antigas, mostra pro amigo que nunca tinha ouvido falar. É o cara que tem os discos do Vulcano, é o cara mais true de Wisconsin, sei lá. Não, E aí, a real é show, que, os caras ficam tipo... malucos mesmo. Vira, tipo, sei lá. Basicamente a gente com as bandas de Ross Bay em 2003, né? Mas os Tudo caras bem, usam mas... aqueles... só que a gente, sei lá, a gente era moleque em uma fase, né? Tipo, tem um monte de marmanjo, né? Virou uma tendência nos Estados Unidos isso, tá ligado? Mas os cara ouvem essas bandas com aquelas calças largas, tudo? Ou... Nada, os caras estão produzindo, mano. Mesmo. Virou tipo a molecada da época do Retro Trash aqui, mano. A galera lá tava tipo no visu, mano. Tudo fantasiado, bombando, pá. Niflheim num peito, Celtic Frost no outro, e já era. É isso. Minha outra dica dos anos 80 também foge do metal. Mas é uma banda também que eu piro muito e que, cara, eu acho que mudou muita coisa ali no comecinho dos anos 80, que é o Freedom of Choice, do Divo. Mas é objeção. Mas aí você vai... Eu também dou objeção. A objeção. Por quê? Eu acho que não pode fugir do metal tanto assim, não. Porque senão eu vou começar a falar de falou, Blonde e tal. A gente falou todo mundo só metal. Você pode fugir do metal até o Ratos. Mas Soft Cell. Porque senão a discussão não tem fim, né? Não, mas aí a gente deixa punk com eletrônico. Não, mas é muito fora. Porque senão a gente vai falar da indústria musical do mundo inteiro. O que eu não sou contra, mas aí se eu soubesse que era tão... Se fosse tão largo o critério, eu teria escolhido outras coisas. Eu pensei só dentro da caixinha. Cara. Eu sou totalmente a favor. Escolhe o outro e mete o Divo de menção rosa igual você fez com o Prince. Foi perfeito a sua conduta naquele Eu vou escolher momento. Perfeito a minha conduta. Cara, eu vou escolher o Authors of Madness, porque mesmo tendo aparecido ali bem no finalzinho dos anos 80, eu acho que repaginou o death metal ali. Exatamente. Ele é 89, eu ia colocar ele na lista de 90, mas eu não vou. Cara, eu tava pensando nesse negócio. Mário. Eu ia colocar ele na lista de 90. O papo de que a década começa com o final 9, porque vai se fuder. Mas é verdade. Não. Mas eu vou mudar então, só porque você já meteu o Altars of Madness, porque eu ia colocar ele, mano. Cara, eu acho um disco, assim, inacreditável. Eu acho que os caras pegam muito do que o Def trouxe e... É o próximo passo, né? E levam para um nível de maldade, assim, inacreditável, cara. Eles pegaram, sei lá, o Raining Blood e, tipo, mano, virou brincadeira de criança, né? Então, cara, em termos de inovação, eu acho que no metal, nessa década aí, é trash e death, cara. Não tem jeito, é trash metal. Eu também acho. Não tem muito pra onde ir. Eu acho um disco muito, muito foda. E é isso, assim. O Divo, eu ia só comentar que é uma banda que eu acho que eles conseguiram influenciar toda uma cena punk e tenho quase certeza, assim como eu não tenho nenhum embasamento técnico, mas tenho quase certeza que os caras influenciaram, inclusive, trilhas sonoras de videogame dos anos 80, cara. Porque esse disco, ele tem... É maravilhoso mesmo. Muitas passagenzinhas que são muito... Você ouve assim e fala, caralho, eu tô num pause aqui de um jogo dos anos 80 de 8 bits. Cara, e assim, eu também não tenho essa informação, né? Mas o que é muito louco é que isso é bem possível, porque essa galera que mexia com trilha de videogame, principalmente nos primórdios, que era um bagulho que ninguém sabia direito como fazer, né? Uhum. Você pensa, um cara para programar uma trilha, tipo, sei lá, no NES, mano, era tipo, o cara tinha, sei lá, meio mega de espaço. Mas era tipo isso, nem tô exagerando, era tipo isso, era meio mega de espaço para colocar uma trilha diferente para cada fase, num jogo de, sei lá, 8 fases. Mas, então, assim, os caras, eles estavam na... Aliás, não tem o que falar, cara, em termos de música, essa geração da galera da música eletrônica, esses caras eram o topo do topo da inovação em todos os aspectos possíveis e imagináveis. E eu acho que essa galera do videogame estava na frente de todos os outros gêneros por causa da limitação técnica. Os caras tinham de verdade que se virar nos 30. Era muito brutal. E aí eu disse isso para dizer que esses caras deviam ser uns caras muito doidão, que deviam caçar muita coisa. E não é difícil eles terem chegado nisso, saca? Pode escrever. Da hora. Mesmo porque se o cara recebe a missão de fazer uma trilha de jogo,
Os caras devem falar, mano, tudo que você quiser ouvir, a gente vai arrumar pra você aqui. Não, e esse cara de primeira mão já devia ser um cabeçudaço, pesquisador de coisa estranha e de coisa inovadora, né? E cara, nos anos 80, muito certeza que, tipo, chegou pro cara, sei lá, desde Kraftwerk a Black Sabbath, então... Sim, é. Bom, Cara, mas a gente depois... 90, então... mas a gente podia depois fazer umas listinhas de outras coisas, tipo de pop anos 70, anos 80, porque eu sempre muita sou a favor, coisa. cara. Tipo uma lista assim, pra arrasar na pista, cara. E aí Pra arrasar na era pista. esse, Eu acho da hora, mas aí vamos fazer com preparação, né? Porque eu não lembro Lógico. de cabeça todas as Não, décadas. lógico, lógico. Não, sim. Anos 90, Queixola. Tá, eu ia meter o Altars, então eu vou trocar. Porque assim, do mesmo jeito que nos anos 80 os próximos passos foram o Thrash e o Death, eu acho que nos anos 90, eu acho que continuou o Death, né? Porque o Death dos anos 80 é bem diferente do Death Metal dos anos 90, né? Sim. E eu acho que ele deu um passo dentro dele mesmo, né? Mas eu acho que continua o Death e aí o Black Metal, não tem pra onde ir, né? Sim. Então eu vou repensar o meu disco de Death Metal, mas aí eu vou dizer que assim, aí eu acho que assim, o próximo passo do estilo foi o Black Metal, né? E aí, só que aí, quando eu tava pensando nisso, eu pensei, sei lá, qualquer disco de Black Metal da década, sei lá, pra mim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, sei lá, o The Mysteries, né? Só que eu não vou colocar o The Mysteries, e que nem eu falei, eu não escrevi essa lista, eu só pensei sobre ela, então eu tô em dúvida ainda. Mas eu sei que eu não vou colocar o The Mysteries, porque é um bagulho que eu nunca tinha parado pra pensar, porque eu nunca tinha pensado sobre esse lance, né, esse lance de discos que revolucionaram tal, nesse aspecto, que assim, o The Mysteries, cara, ele é da metade da década já, na real. Tá ligado? Quando o The Mysteries saiu, por mais espetacular que ele seja, um monte de outras bandas já tinham dado o passo para frente do Black Metal do Battle, o Black Metal do próprio Mayhem antes, né? Então o The Mysteries, na real, fica muito por trás disso aí, cara. Embora ele seja animal, ele já chegou com o bondinho andando, né? O Euronymous tem a importância dele e tal, de ter feito, né, surgir essa cena e tal. Ele tem uma importância de pessoal mesmo, né? Mas musicalmente falando, das coisas que ele fez, o Mayhem pré-The Mysteries é uma banda qualquer, como qualquer outra. Polêmico. Mas você não acha que faz sentido isso que eu tô falando? Faz. Mas há argumentos contrários também, né? Sobre o Mayhem em específico? Sobre o Mayhem, sobre o The Mystery especificamente. Não, mas aí o The Mysteries, não tô falando que o The Mysteries não foi uma revolução, eu acho que ele foi, sim. Mas eu só tô falando que, assim, ele é muito pra frente, tá ligado? Total. Tipo, do que tudo que já tinha acontecido. E aí, assim, por exemplo, eu tô ligado que você não gosta de Império, mas o Nightside Eclipse é um bagulho 5 passos na frente de tudo que tava acontecendo antes, tá ligado? E o The Mysteries é uma revolução. Eu acho que é um disco muito... É diferente, né? Mas é um disco que também é um passo à frente. Só que eu acho que ele não é tão distante do In The Nightside quanto o In The Nightside foi do que existia antes dele. Você entende o que eu quero dizer? E aí, entre os dois discos, eu prefiro o The Mysteries. Só que, por exemplo, num bagulho revolucionário, num bagulho que lançou na época, que todo mundo foi, pelo menos que no caso do Black Metal, foi um bagulho que explodiu depois, né? Mas na época que saiu, eu imagino que os caras devem ter caído o queixo no chão e falaram assim, caralho, esse bagulho é de outro mundo. Eu acho que o choque do que existia antes, por um The Nightside Eclipse do Império, foi muito maior do que o que já estava rolando, com as bandas já fazendo um bagulho diferente de quando saiu The Mystery, sacou? Saquei. Então eu pensei de cabeça, mas acho que eu vou ficar com o The Nightside Eclipse do Império, porque eu falei dele e foda-se. E aí o de Death Metal, eu acho que, tipo, já que eu tô vetado do Morbid Angel, eu acho que eu vou de verdade, mano. Vou falar um bagulho que eu acho que vai ser meio polêmica, mas eu acho que é um bagulho que teve um impacto brutal na época. Tortura Squad. Não. O impacto brutal foi muito extremo pra época, tá ligado? E eu acho que, tipo, já tinha, por exemplo, o Morbid Angel já tinha lançado o Altars, né? Mas também levou uma molecada toda a virar o cabeção, que foi o Butcher at Birth do Cannibal Corpse, cara. Caralho, nem fudendo, mano. Um dos bagulhos mais brutal que tinha naquele ano. Eu me arrisco, em termos de death metal, de desafio a dizer um bagulho mais extremo que aquilo tinha aquele ano. E não é o melhor disco do Canibal, mas assim, o primeiro ainda é, né, já é bem extremão, né, mas ainda é 89 também. E ele é meio, não é tão brutal, né? Esse disco, aliás, tem um documentário do Canibal muito foda no YouTube, que é legal pra caralho assistir, que eles acabam esbarrando na história da cena death metal americana naquela época.
E eles falam muito do impacto do Butcher and Birth, da capa e do disco, que ninguém entendia nada. Tipo, ouvia o bagulho, parecia barulho. E 91, eu acho isso muito foda. Cara, eu vou confirmar aqui, mas eu acho que é isso aí. Peraí. Cara, escolher o Canibal nessa lista aí é uma ousadia tremenda, cara. Peraí, deixa eu olhar. Vai falando aí que eu vou olhar no encarte aqui. E você? Você concorda com isso aí? Você, Klein? Cara, então, eu vou me opor ao queixo, obviamente, porque ele falou do In the Nightside Eclipse e, tipo, é do mesmo ano do 91. The Mistress. Não, Canibal de 91? 91. Então, O The Night então, Eclipse é do mesmo ano do The Mist? É do mesmo ano, cara, e, tipo... Esse Eclipse é 90... Peraí. Deixa eu The Mistress é 94 e The Nightside é 94, mano. não, The Mysteries é 93. Não é não, 94. Não, acho. pô, 94. Eu chequei isso aí ontem. Eu O cheguei isso aí. lançamento, né? A gravação é de 93, foi antes do Varg ser Ah, mas preso. aí não tem como saber, mas a né, gravação Nagashi? não faz diferença nesse caso, né? É, quando é lançado, né? Tipo, não senão faz a gente vai viajar nas paradas. Mas, assim, as coisas que tinham antes do The Mysteries não eram poucas. Tipo, mano, o Puro Holocaust do Immortal é de 92, por aí, 93, alguma coisa Então, assim. eu não lembro as datas também, por isso que eu tô falando, eu pensei de cabeça, né? Então, eu sei que Immortal é antes, mesmo por Holocaust, que já tem bastante aquela coisa O norueguesa, o Holocausto Cif já é brutal, Chorados. Então, o Dark Throne já tinha lançado a Blaze, e mesmo, salvo engano, o Under a Funeral Moon também é antes. Mas eu não acho o Ablaze, eu adoro, mas eu não acho o Ablaze nada de espetacular pra cima da Então, época, não né? é, mas o Under a Funeral Moon já dá umas pistas do que seria do que a gente entende por black metal norueguês, e é antes. Também E acho. o Holocausto é 93. Mas não acho também tão brutal. Pelo Holocausto 93? É, em novembro de 93, hein? Então, antes ainda do The Mistress. E vê que Porém, ano cara... ainda Nightside aí, Nagashi. The Nightside. Mas continua aí, Bruno. Cara, porém, eu acho que o The... 94. Tá vendo? É a mesma coisa. Eu achei que ele era 93. Cara, só que eu acho que o The Mysteries, cara, ele tem uma coisa que é meio impalpável, tipo, que é o lado inovador dele, que é o ambiente, Vocal do cara, Átila, o né? clima. Que é o vocal do Átila. Sem o vocal do Átila não tem aquele clima. Eu acho. Então, não tem, mas ao mesmo tempo tipo... É tudo meio gravado como se fosse num lugar muito vazio, saca? As coisas têm meio eco. É super limpa a gravação, tá Ele ligado? é muito bem gravado pro nível da época, né? Cara, muito. E ao mesmo tempo é super influente nos termos, tipo, de... Tanto de gravação quanto de riff. Porque, tipo, você Não, pega eu acho maravilhoso. Você não precisa me convencer o quanto... Não, o eu sei, Demir estou justificando a minha escolha. Não, Porque mas eu acho que foi assim, muito eu achei inovador. Mas eu acho assim, eu de verdade achei que tinha na minha cabeça que o The Nightside era um ano antes, pelo menos. Se não é, todo o meu argumento vai para abaixo. E aí tanto faz, qualquer um dos dois, porque eu acho os dois um pulo absurdo. Porque, tipo, não, o que eu ia falar pra escolher o The Mistress é que, tipo, o Dark Throne, que eu acho inovador também, cara, você pega ali, coloca no moedor, sai muito o Hellhammer, Celtic Frost Sim, e também tal. acho. Todo mundo sabe disso, É sabe? por isso que eu não quis escolher essas bandas, que eu gosto pra caralho, mas eu não quis escolher. E, tipo, então, assim, pra mim o The Mistress meio que setou o bagulho, inclusive esteticamente, o bagulho meio teatral, saca? Porque todo mundo vai... também... Mas isso aí, isso já tinha antes, né? Então, já tinha, mas tipo um teatro a partir do qual todo mundo vai usar como referência pra fazer as coisas mais toscas e feias do black metal também, saca? Então, tipo, o Mayhem já tinha meio que transformado a coisa numa grife, e a partir daí foi só ladeira abaixo, que é o Satyricon pra frente, né? Para! E a outra escolha... Não, eu amo o Satyricon, mas os caras... Não, mas ele tem razão, o Satyricon é a morte. Apelaram. Tipo, e a outra acho que não tem jeito... A morte do bagulho é o Abazagorá. E tipo assim, não sei se vocês concordam. Não sei se vocês concordam, mano, mas tipo, o que o Mayhem foi pra cena black metal mundial, que tipo, foi um produto tipo exportação, o Burzum foi pra cena norueguesa mesmo, cara. Porque você pega todas as entrevistas antigas dos caras, as referências, os agradecimentos, você pega lá o encarte do Gorgoroth e os caras falam Burzum. Burzum era uma referência brutal pro som dos caras ali, saca? Sim, e o Burzum também. O Burzum é antes também do The Mistress. Eu acho que o Burzum, na real, assim... Eu não escolhi o Burzum, sei lá, talvez o primeiro do Burzum, né? Porque seja o mais antigo.
em termos de ano, mas porque na minha opinião pessoal, eu acho que o primeiro do Burzum é um dos discos mais revolucionários da década, de qualquer estilo. Pois é. Porque é um bagulho que veio do nada, não parecia nada que existia, e fez um bagulho nada a ver. Eu só não botei ele, eu de verdade considerei ele, porque eu tava tentando pensar em coisas que foram revolucionárias, mas também, tipo, setaram, sei lá, uma estética, uma coisa que influenciou outras coisas que foram pra frente, tá ligado? NSBM, mano. Então, o Burzum fez isso, assim, não só com coisas ridículas, tipo NSBM, mas também com um bagulho que é pequeno, na real, né? Mesmo se pensar, NSBM é pequeno, né, cara? Tipo, eu acho que ficou no nicho e tal. E aí, por exemplo, o black metal norueguês mesmo, que virou mainstream, influenciou de tudo, até Slipknot hoje em dia, saca? Então, tipo, eu quis ficar mais isso aí, que eu acho que era mais grandioso, saca? Mas esquecendo isso, o primeiro do Burzum não tem outro disco que chega aos pés do primeiro do Burzum como o disco mais revolucionário nesse sentido de ser um bagulho que não sabe de onde veio aquilo, não parece nada que tinha antes, tá ligado? E todo mundo tenta copiar e não consegue. Musicalmente, e a temática do paganismo também, né? Que era uma temática que falava... Mas o Bato ele já estava fazendo sobre essa temática, não? Então, mas poucas pessoas faziam, né? Isso. Não era o que veio a ser, né? E você, Gomar? Então, são dois, né? O primeiro, vou começar com metal aqui, que é esse disco aqui, ó, o Dark Metal do Bathory, de 1994, cara. Caralho, fudido. Sabe por quê, cara? Esse disco eu acho que é um dos primeiros registros que mistura black metal com doom metal e levam o tema da depressão, do suicídio, da nostalgia para outro patamar, transformando tipo numa marca da banda, tá ligado? Porque esse tema era tocado assim de relance, tá ligado? Pelo black metal e pelo doom. Mas fundir o som desses dois gêneros e levar essa temática, extrapolar para levar para outros limites e virar tipo meio que o tema da banda e toda uma estética, toda uma atitude, uma postura que vai influenciar o gênero depressive black metal, BS, BPM, sei lá. Eu acho que o Bathory foi inovador nesse sentido e... Cara, fudido. 94, cara. Cara, eu fudido. acho que assim, só duas bandas fizeram isso. A gente pode comparar com a Psyche Hate, por exemplo, o Suicidal. É bem mais fraco, hein? Mas é bem mais fraco, hein? E é bem mais fraco. E o Psyche Hate talvez seja a primeira banda a levar essa sonoridade burzuniana pro black metal, né? Só que não pegou a influência do doom metal ali. Tem um pouco de Paradise Lost no Battle, né? Eu sinto isso. É esse disco, né? O resto é bem mais blaqueira, né, Nagashi? Hoje o Battle é outra coisa, né? Mesmo naqueles discos depois lá, o Dictus Senecari, não sei o que lá, não é tão doomzão, né, que nem o Dark Metal. E o Nagashi falou do Paradise, eu não sei qual é a lista do Mario, mas um bagulho que eu pensei agora que a gente negligenciou total foi o Doom, né, mano? Porque... Não deu? Dois discos? Mas não deixa de ser uma revolução brutal, porque... Total! A gente já tinha falado do Death nos anos 80, né? E aí, por exemplo, você pega as bandas como o Paradise Lost, o Anathema e tal, elas fundaram um bagulho que, tipo, mano, influencia a banda até hoje, tá ligado? Sim. E foi, tipo, uma segunda perna do próprio Death Metal, né? Vacilo total. Esqueci total. Sim. Não entraria também assim, faltou falar, porra, do Hellhammer, Celtic Frost, né? Essas bandas todas. Então, essa mas coisa, né? Mas a gente não falou da banda, mas a gente falou do estilo nos anos 80. Eu quero dizer que nos anos 90 a gente nem passou batido no estilo mesmo, né? Se você não tivesse lembrado a gente, ao invés de escolher o Paradise Lost, escolheu logo direto o Bethlehem. Senti uma pontada crítica nessa observação. Pulou a fase. Dava pra falar. Eu pensei em falar do Shape of Despair, cara. Até... vai tomar no teu cu, Nagashi. Pelo amor de Deus. Não, mas é uma banda animal, mas tipo... pelo amor de Deus. Não, mas em termos de ter feito algo tipo diferente e tal, não tem nem comparação com o A única coisa que o Shape of Despair setou foi tipo um Tumblr, mano. Não fez mais nada. Tumblr. O que é Tumblr? O que é lâmpada? É tipo um MySpace misturado com Orkut.
Não, mas assim, eu entendo o que o Bruninho quer dizer, que, tipo, mano, é uma banda que não teve impacto nenhum, né? Até porque é um projeto X, né? Mas, então, é legal, mas... Não, mas a banda é muito boa, lançou discos muito fodas, cara. Mas aqui não teve impacto nenhum, eu acho, na vida de ninguém. Na minha... Tem o segundo aí, Nagashi. Eu sou um universo. Tem mais um aí, Nagashi. Você só falou um. Ah, o outro é esse aqui. Vai meter um Silverchair, sabe? Vou meter um Alice in Chains. Puta, maravilhoso, cara. Esse disco aqui, bicho, ele Passável. é de... Posso falar? Esse disco aqui é de 1990, cara. E foi a primeira banda que bombou nas rádios, cara. Nos anos 90. Do estilo. Foi a primeira banda na história que bombou nas rádios, do estilo grunge. Do estilo grunge. Muito antes. Meses antes do Nirvana. Não é não, que show. É uma merda. Isso é maravilhoso. Não tem como dizer, ó, que o metal e o hard rock que estavam bombando na mídia nos anos 80 e 90, ó, foi substituído por esses caras de... Não, foi. Né? Isso a gente está falando da grande imprensa. No mainstream, tá? foi. No mainstream. E não há dúvidas, cara, de que o metal também, por sua vez, absorveu a influência do grunge nos anos 90, querendo gostando ou não. Não, eu também acho, absorveu. E aí gerou grandes frutos, né? Como vários discos maravilhosos do Anthrax. Foi tipo... Não, mas tem coisa muito boa, bem, né? Tem coisa muito boa. Mas aí a culpa não é da Alice in Chains, a culpa é dos caras. Não é. É que os caras são bons mesmo. E aí eu aproveito aqui para você que tá me ouvindo aqui, ó. Você pode ouvir o disco Cross Purpose do Black Sabbath. Vai tomar no cu de novo essa merda, mano. Não, vai se fuder, mano. Vou sair desse negócio. Não, mudei de time. É isso aí, tô com o Nagashi. Aliás, se não há uma influência de Alice in Chains ali também. Ah, sim, é muito melhor, inclusive. Meu Deus do céu. É assim, tudo que o maravilhoso. Tudo que o Sabbath toca, o Sabbath é uma banda que absorve a influência de tudo que é feito na época dele. E melhora. É isso aí, Nagashi. Que coisa, parabéns, né? Tô animado. Parabéns aí. Parabéns aí. Pro Ayô, meus amigos dele. Tá louco. E você, Marião? Ó, os meus dois discos... Cara, o primeiro eu volto um pouco ainda na temática do black metal. E é o The Oath of Black Blood, do Beherit. É 90 já? É 91 ou é 89 ainda? Não, é 91. Que, cara, eu acho... Embaçadíssimo. Que é embaçadíssimo, assim. Eu acho que até um pouco antes até do próprio The Mysteries, os caras já trazem uma atmosfera completamente horrível, assim. E é diferente de qualquer coisa que tenha saído da época, assim. É mais ou menos como o primeiro do Burzum, assim. Na verdade, eu não conheço quase bandas que façam hoje o que os caras estavam fazendo lá em 91, assim. É uma parada... Não, tem vários que tentam, né? Mas é impossível emular, porque esse disco, eu acho que ele tem uma vibe bem parecida com Bestial Devastation, sabe? É um disco que é meio sem querer. Eu também acho. A vibe macabra do The Mysteries é de propósito. A do Oath of Black Blood do Beherit é sem querer, eu acho. Sim. Eu acho que... E aí é inocente, isso é da hora. Eu acho que talvez esse seja o único disco dos anos 90 que... Porque não foi de propósito, né? Que emula aquela inocência do começo real mesmo, do metal extremo. Aquela inocência do In The Sign ao Vivo, do Sodom, do Bestial Devastation de Sepultura, que era tipo um moleque tentando ser extremo e fazendo um bagulho realmente importante, assim. Eu acho que é o único disco que faz isso porque é honesto de verdade, não é de propósito. Não é igual hoje, que as bandas que tentam tocar esse tipo de som, tipo, forçando, gravando tosco, vou desaprender a tocar aqui, fazer isso. Então, cara, você não acha que nessa linha, tipo, quando a gente fazia as nossas listas e a gente criava uma categoria de metal old school meio indefinido, onde a gente colocava, sei lá, Venom, Celtic Frost, o Beherit, tipo, seria uma dessas bandas tardias, né, mano? Porque não tem um estilo, assim, uma podreira só, com um monte de referência junta e tal.
Uma dessas Sim. bandas meio classificáveis. É uma banda única mesmo, com certeza. É. Merece. E meu segundo disco, eu acho que do mesmo jeito que nos anos 70 foi o ano do heavy metal, nos anos 80 do thrash e do death, e nos anos 90 do death metal, eu acho que também os anos 90, principalmente o comecinho dos anos 90, foi um ano muito bom pro grindcore, que era um estilo que estava começando ali. E eu vou no Anti-Capital do Asuk, que eu acho uma Cara, parada inacreditável, assim. Negligenciamos totalmente. E que vai influenciar nomes gigantescos do estilo, o próprio Napalm, Nazum, Extreme Noise Terror, vão esse beber disco é tudo da fonte fenomenal, desses caras. Né? embaçado mesmo. Cara, bem lembrado. Faz um trilhão de anos que eu não Nossa, penso em Asuk, eu ouvi para poder tipo, fazer a paradinha e continua, cara, chocante, assim. Ah, esse muito disco é animal. Hã? Diogo? O Asuk não é dos anos 80? Não. Os primeiros. Final dos anos 80, mano. Mas Final dos esse anos disco 80. Não, é mas 9-1, se eu não me engano. Esse é o primeiro disco que É o já é primeirão. 9. Pô, fudido, mano. E como menção honrosa, ainda mantendo aqui a linha do Nagashi, do rock das rádios, eu vou no Smell the Magic do L7, cara. Eu acho um puta disco. Essa agradou Nagashi, hein? Tem uma Acho- coligação acho- grunge aqui, mano. Cara, Tem, mas assim, tem. se você pega esse disco, eu acho que é da mesma época, se eu não me engano, do Alice in Chains e Vamos de ver Smell aqui. Like Teen Spirit e o caralho. E ele é muito mais pesado, velho. As minas, tipo, comeram todos os caras da época com farofa, assim. É uma parada 1900 brutal. 1990, Marião. Smell the É Magic. um disco bastante pesado para a época e com todas as pegadinhas grunge ali, com um refrãozinho e tal. Mas vale a pena. Para quem tem apreço pelo estilo, Smell the Magic é um baita disco. Vou reconhecer. O Bricks Are Heavy. Vou reconhecer. Você prefere esse ou o Bricks Are Heavy, Marião? Não, eu prefiro esse, cara. Eu acho o Smell the Magic, tipo, impecável de ponta a ponta, assim, acho foda. Fudido. Depois tá bom. Depois tá bom. E aí, Eu recomendo rápido aqui, rapidinho. Vai vai lá. lá. Entra no Google, escreve Seinfeld Bloopers, tem de todas as temporadas, maravilhoso. Ótima pedida. Boa. Eu e a Ká, a gente começou a rever Seinfeld novamente. Estamos revendo aqui também. Boa. Tem indicação aí, ô Naguma? Eu vou aproveitar que você falou do L7 e indicar o show do L7 no Hollywood Rock em 1993. Praça da Fudido. Apoteose, Rio de Janeiro. Se você esteve lá, deixa o seu comentário aí. É isso. Meu Deus do céu. Ai, Nagashi, puta merda. E você, Queixola? Eu não sei, eu vou recomendar que ontem eu assisti o Eterno Barbarella. Caralho. Tá no Amazon, mano. Aí eu assisti, puta filme, e recomendo todo mundo ver, mano. Fudido. Pensou já, Bruninho? Quer que eu fale? Já falei já, mano. Ele Os falou o bloopers Seinfeld, do... caralho. Você Ô, caralho, viajei, já Só que falou. você- Os bloopers, completamente- os bloopers. Mário, você desapareceu no meio da capa do Wings, tá ligado? Foi, né? Caralho, se virou com a capa Tá- do Henrique, que tá maravilha. mais É da o hora sonho ainda de muitas aí, ó. pessoas. Vou sua mais cara pra trás tá pra bem tentar no- desaparecer mais. Bom, foda-se, tá Tá acabando bem aqui, no meio ó. do Magrão, mano. Eu vou eu vou indicar o Eternal Aeon Obscuro do Vazio, que saiu recentemente. Disco de uma banda de black metal daqui de São Paulo. Inacreditável, foda pra caralho. Pra quem pira aí num satírico, um Rebel Extravaganza, ouça, porque Opa! o bagulho é foda, muito foda. É da hora, Tem um muito Hot and bom. Crash ali também. Tem um Hot and Crash É. também. Bom, Então é meu isso aí, povo, é galera. isso. Então, Valeu tá demais. A gente volta aqui na semana que vem com algum tema idiota. Falou! Falou, Nagashi. Falou, Nagashi. galera. Nagashi, vamos juntar essa galera que foi no Hollywood Rock aí, mano. Quando acabar a quarentena, vamos todo mundo sentar no bar lá e, mano, contar histórias sobre a Apple, rock and roll, Cara, a épocas de gente muitas loucuras e psicodelia, Quem- beleza? todo mundo vai pegar o cometão e descer na Praça da Apoteose para comemorar esse evento. É isso. Demorou, Nagashi.